Oi, pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula de física. Então, eu vou entrar no material de apoio que vocês têm ali no portal de vocês e vou compartilhar a tela. Vamos lá, então, para a nossa segunda aula de física. A gente vai começar com o equilíbrio. Então, quando que a gente pode dizer que um corpo está em equilíbrio? A gente pode dizer que um corpo está em equilíbrio quando a soma das forças que agem sobre esse corpo são iguais a zero. Ou seja, quando o total de forças que estiverem agindo em cima desse corpo sejam nulas ou igual a zero. Esse equilíbrio pode ser classificado como equilíbrio estático ou dinâmico. Então, nesses dois casos, a gente diz que o corpo está em equilíbrio. Quando ele está em equilíbrio estático ou quando ele está em equilíbrio dinâmico. Então, a gente diz que o corpo está em equilíbrio quando a somatória de todas as forças que atuam sobre ele são iguais a zero. Então, de acordo com a primeira lei de Newton, quando a resultante das forças que atuam sobre um corpo é nula, o corpo permanece em seu estado de repouso ou em movimento retilíneo e uniforme. Portanto, um objeto em equilíbrio pode estar em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme. Então, a gente classifica esse equilíbrio como equilíbrio estático ou equilíbrio dinâmico. Estático é quando o objeto está parado, está em repouso. Equilíbrio dinâmico é quando o corpo está andando numa velocidade constante, ou seja, está num movimento retilíneo uniforme. Um movimento que é uniforme, que não tem variação, então não existe uma aceleração. Então, se um corpo está parado ou ele está num movimento retilíneo uniforme, ou seja, numa velocidade constante, sem variação, a gente diz que esse corpo está em equilíbrio. Esse equilíbrio a gente pode classificar ele ainda como estável, instável ou indiferente. Então, o equilíbrio estável, que é esse segundo caso aqui, ó. Então, ó, equilíbrio estável. Quando o corpo realiza um pequeno deslocamento em relação à sua posição de equilíbrio, ao ser abandonado, ele retorna à posição inicial. Então, se a gente for aqui e movimentar aqui essa bolinha, ó, ela vai se movimentar um pouquinho, mas ela vai retornar ao seu ponto de equilíbrio, aqui onde ela estava, o ponto inicial. Segundo, ó, quando o equilíbrio é instável, que é esse primeiro caso aqui, ó. Então, no equilíbrio instável, ao retirar o objeto de sua posição de equilíbrio, ele tende a se afastar ainda mais quando abandonado. Então, ó, se eu movimentar essa bolinha aqui, ó, ela vai descer, vai se afastar cada vez mais do ponto de equilíbrio, do ponto inicial dela. E o terceiro aqui, no equilíbrio indiferente, que é esse terceiro caso, ao ser deslocado, o objeto permanece em seu equilíbrio em uma nova posição. Então, se eu pegar e mexer se eu aplicar uma força sobre essa bolinha e movimentar ela, ela vai acabar parando em uma nova posição. Então, ela vai permanecer em equilíbrio em uma nova posição. Então, a gente classifica aqui como equilíbrio estável, instável ou indiferente. Forças notáveis. Então, a força é a parte da dinâmica responsável pelo estudo do movimento. A força está diretamente ligada ao movimento dos corpos. Isso acontece pelo fato de aplicarmos uma força sobre determinado objeto para que ele se mova. Então, se eu tenho um corpo parado que eu quero que ele se mova, eu vou ter que aplicar uma força sobre esse corpo para mexer ele na posição dele. A mesma coisa se eu tenho um corpo que está em velocidade, em movimento retilíneo uniforme,
está numa velocidade constante. Para mim aumentar aquela velocidade ou diminuir aquela velocidade também, eu tenho que aplicar uma força. Se eu empurrar aquele objeto, eu vou aumentar a velocidade dele. Se eu segurar ele, eu vou diminuir a velocidade dele. Então, se eu aplicar uma força, eu consigo mudar a velocidade daquele corpo. E se ele está parado, eu consigo, aplicando uma força, eu coloco ele em movimento. Então, o simples fato de empurrarmos ou puxarmos algo indica que uma força está sendo aplicada sobre este corpo. Mas, apesar de indicar movimento, existem forças que atuam em corpos sem movimento, como as forças que atuam para que as construções civis permaneçam firmes. Então, a gente tem uma definição que é essa: a força de uma ação é capaz de modificar a velocidade de um corpo. Então, se eu aplicar uma força naquele corpo, eu vou conseguir aumentar ou diminuir a velocidade daquele corpo. Então, as forças são grandezas vetoriais. Isso significa que, além de um valor numérico de um módulo, elas apresentam uma direção e um sentido. Então, módulo, também conhecido como intensidade, é o valor do esforço muscular realizado. Então, por exemplo, eu vou aplicar lá um módulo que é uma força de 50 newtons. Então, eu quero empurrar alguma coisa, eu vou aplicar lá uma força com um módulo de 50 newtons. Direção: reta por onde o corpo se move ou a força atua. Essa reta pode ser na vertical, na horizontal, na diagonal. Então, é a direção por onde essa força atua. Sentido: lado onde a força é aplicada. Pode ser de cima para baixo, de baixo. Então, isso é o sentido aonde a força é aplicada. Então, a força, ela é uma grandeza vetorial. Uma grandeza vetorial é um tipo de grandeza que ela precisa de um módulo, de uma direção e de um sentido para me dar a informação completa referente a ela. Então, existem diversos tipos de forças que atuam nos corpos. Veremos a seguir os tipos e suas definições. Então, força de contato, já diz, o nome tem contato, então é a força que atua sempre que tocamos algo, sempre que existe o contato, ato de empurrar ou puxar um objeto. Força magnética é a força que é resultante da interação entre dois corpos dotados de propriedades magnéticas, como é o exemplo de ímãs ou cargas elétricas em movimento. Forças elétricas estuda a interação entre as cargas elétricas. Tal interação pode ser atrativa ou repulsiva, o que irá depender do sinal da carga. Então, se a gente tiver cargas opostas, a gente vai ter ali uma força atrativa. Se a gente tiver cargas iguais, a gente vai ter uma força repulsiva. Força-peso é a intensidade com que a Terra atrai todos os corpos para o seu centro. A força-peso é igual à massa do corpo vezes a aceleração da gravidade. Força de atrito, então, é a força contrária existente entre um objeto e a força que o desloca, causando resistência no contato dos corpos. Para que possamos andar, é necessário haver atrito entre os pés e a superfície de apoio, de tal forma que a reação da superfície sobre os nossos pés nos empurre para frente. A gente só consegue caminhar porque existe um atrito entre os nossos pés e o chão onde a gente está pisando. E a força centrípeta é a força perpendicular à trajetória, proporciona ao corpo um trajeto curvilíneo, modificando a direção da velocidade desse corpo. Toda vez que um corpo descreve uma curva, sua velocidade vetorial varia em direção. Então, ela é perpendicular, ó. Eu sempre vou ter uma força perpendicular, ó. Então, se ela está na horizontal, eu vou ter uma força na perpendicular, uma força na vertical, ó. Ele sempre vai ter uma força que vai ser perpendicular a ela.
No globo da morte, a moto não cai porque as forças nela atuantes garantem a aceleração centrípeta do movimento que ela realiza. E a força resultante é a soma de todas as forças que agem sobre um corpo. Então, quem primeiro estudou profundamente sobre a força foi o físico inglês Isaac Newton. Newton estabeleceu uma lei básica para a análise geral das causas dos movimentos, relacionando as forças aplicadas a um corpo material de massa m constante e as acelerações que ele provoca, sendo Fr a soma vetorial, a resultante de todas as forças aplicadas, e a aceleração adquirida. Temos aí a segunda lei de Newton, que estabelece que a resultante das forças aplicadas a um ponto material é igual ao produto da sua massa pela sua aceleração adquirida. Então, se eu quero saber qual é a força resultante aplicada a um corpo, eu vou ter que saber qual é a massa desse corpo, qual é a aceleração. Então, essa resultante da força vai ser igual a massa vezes a aceleração adquirida. Então, por isso que a força é medida em newtons, então a unidade para força é sempre newtons, e representada pela letra N, que é em homenagem a Isaac Newton, que foi quem primeiro estudou sobre a força. A gente tem aqui a segunda lei de Newton, então a força resultante é igual a massa do corpo vezes a aceleração adquirida por aquele corpo. Então, vamos lá para as 3 leis de Newton. Então, primeira lei de Newton, princípio da inércia. Então, o que diz esse princípio da inércia? Que todos os corpos são preguiçosos. Se eles estão parados, eles tendem a permanecer parados. Se eles estão andando numa velocidade, eles tendem a permanecer naquela mesma velocidade, a não ser que alguma força externa atue sobre esse corpo. Um exemplo disso a gente tem aqui no carro. Ó. Quando um carro está em repouso parado, de repente o motorista arranca. O que acontece com os corpos? Eles são jogados para trás. Por quê? Porque eles estavam lá naquela posição parado. Então, eles tendem a permanecer parados naquela posição. Por isso que os corpos são jogados para trás. Ou quando um carro está andando numa velocidade lá de 80 km por hora, por exemplo. De repente, o carro freia. O que acontece com os passageiros? Eles são jogados para frente, porque eles estavam acostumados a andar naquela velocidade de 80 km por hora. Se o carro, de repente, para, eles tendem a permanecer andando naquela mesma velocidade. Então, esse é o princípio da inércia. Se os corpos estão parados, eles tendem a permanecer parados. Se eles estão em movimento, eles tendem a permanecer naquela mesma velocidade. Por isso, o uso do cinto de segurança, a importância do uso de cinto de segurança. Por exemplo, aqui, ó, um carro está andando lá a 100 km por hora, de repente ele bate. O que acontece com os corpos pela inércia? Eles tendem a permanecer andando naquela mesma velocidade a 100 km por hora. Então, o que acontece quando o carro freia? Os corpos são lançados para frente. Seriam jogados para fora do carro, né? Porque eles tendem a permanecer naquela mesma velocidade a 100 km por hora. Então, a função do cinto de segurança é não permitir que esses corpos continuem em inércia, que eles sejam jogados para fora do carro. Então, a definição a gente tem: toda partícula continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, quando a força resultante sobre ela for igual a zero. Então, este é o enunciado da primeira lei de Newton, que a gente chama de princípio da inércia. Então, todos os corpos são preguiçosos e não desejam modificar seu estado de movimento. Se eles estão em movimento, querem continuar. E se estão parados,
não desejam se mover. Essa preguiça a gente chama de inércia. Então, a gente tem aqui o exemplo do cachorro, quando ele sai correndo, o que acontece com o menino? É lançado para trás. A mesma coisa aqui com o cavaleiro. Quando o cavalo freia de repente, o que acontece com o cavaleiro? É jogado para frente, tendendo a permanecer naquela mesma velocidade. Então, a segunda lei de Newton, que a gente viu lá, que é o princípio fundamental da dinâmica, que diz o quê? Que a força resultante aplicada num corpo vai ser sempre igual à massa daquele corpo vezes a aceleração adquirida por aquele corpo. Então, F é a resultante das forças, que vai ser sempre em Newton, a massa vai ser sempre em quilogramas, e a aceleração adquirida em metros por segundo ao quadrado. Então, a gente tem aqui exemplo de segunda lei de Newton, da segunda lei de Newton. Então, a gente tem aqui, ó, o que a gente pode ver que muda aqui? Ó, o carro, o que é? O carro é a massa. A velocidade com que ele vai andar é a aceleração. Se ele vai aumentar a velocidade, tem a aceleração. As pessoas empurrando aqui é a força. Ó. Então, aqui eu tenho uma força pequena. Aqui a força aumentou um pouquinho. Aqui a força aumentou mais um pouco. Então, o que varia aqui é a força aplicada. Então, aqui a gente tem uma força aplicada, tem uma aceleração. Ó. Se eu tiver duas pessoas aplicando uma força, essa força vai aumentar. Se aumentar a força, vai aumentar a aceleração. Então, ele vai andar mais rápido, vou aumentar essa velocidade. Aqui eu tenho 3 pessoas aplicando uma força. Então, aumentou a força, vai aumentar também essa aceleração, porque eu tenho sempre a mesma massa, ó. O carro é sempre o mesmo. Então, 3 pessoas aplicando uma força na mesma massa, eu vou ter uma aceleração maior. Nesse caso, a gente tem a mesma força, ó. Eu tenho uma força aqui, tem outra força aqui. Só o que está variando aqui? Está variando a massa, ó. Eu tenho um carro, então eles estão aplicando a força em cima de um carro, aqui em cima de um caminhão. Então, aqui eu tenho uma massa maior no caminhão do que a massa do carro. Então, aqui 3 pessoas aplicando uma força numa massa menor. Então, eu tenho uma aceleração aqui. Essas 3 pessoas aplicando essa mesma força numa massa maior. Vai resultar no quê? Numa aceleração menor. Ó. Então, eles vão conseguir uma velocidade maior nessa massa menor do que nessa massa maior. Então, a gente pode ver que a força vai ser sempre resultante da massa vezes a aceleração do corpo. Aceleração adquirida por aquele corpo. Ó. Então, a força-peso é um exemplo da segunda lei de Newton. Ó. Então, peso, que é o que o nosso peso, é uma força e não uma medida. Então, para a gente saber o peso, a gente tem que saber qual é a massa vezes a aceleração da gravidade local. Ó. Então, quando um corpo está em movimento, sob ação exclusiva de seu peso P, ele adquire uma aceleração chamada de aceleração da gravidade, que é essa aceleração, essa força que atrai tudo para o centro da Terra. Sendo m a massa do corpo, a equação fundamental da dinâmica diz que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Transformando para força-peso, a gente tem peso, que é uma força, igual a massa vezes a aceleração. Nesse caso, a gente tem a aceleração da gravidade, que a gente chama de G. Na Terra, essa aceleração da gravidade é sempre igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, qual é a diferença entre massa e peso? A massa é o que a gente mede numa balança. Então, a massa mede a quantidade de matéria de um corpo e é medida numa balança. É sempre a mesma em qualquer lugar. E o peso mostra a relação da massa com a aceleração da gravidade local. A gravidade aqui na Terra é de 9,8 metros por segundo ao quadrado.
Então, se a gente quer saber o peso de uma pessoa que na balança ela mede 63 quilogramas, então uma pessoa que tem massa igual a 63 quilogramas, a gente vai ter que pegar a massa, que é 63, e multiplicar pela aceleração da gravidade, que é 9,8. Então, 63 vezes 9,8, essa pessoa tem um peso de 617,4 newtons. Então, esse é o peso da pessoa. Então, um carro com massa igual a 1.000 quilogramas, partindo do repouso, atinge 30 metros por segundo em 10 segundos. Supõe-se que o movimento seja uniformemente variado. Então, se a gente tem um movimento uniformemente variado, significa que existiu uma aceleração. Calcule a intensidade da força resultante exercida sobre o corpo. Então, a gente viu lá que para calcular a força resultante, a gente tem que saber qual é a massa do corpo e qual é a aceleração adquirida por aquele corpo. A massa a gente tem aqui que é 1.000 quilogramas. A gente não tem a aceleração, mas a gente viu lá na aula anterior que para calcular a aceleração é igual ao quê? Variação da velocidade dividido pelo tempo, ó. Então, aqui eu tenho, ó, se esse carro partiu do repouso, então estava parado, atingiu 30 metros por segundo, então ele teve uma variação de 30 metros por segundo. Isso em 10 segundos. 30 dividido por 10, eu tenho uma aceleração igual a 3. Então, força é igual ao quê? Massa, que é 1.000, vezes a aceleração que a gente descobriu, que é 3. Então, a força vai ser o quê? 1.000 vezes 3, que é 3.000 newtons. A gente só precisa primeiro calcular a aceleração. E a terceira lei de Newton, a gente tem o princípio da ação e reação, que diz o quê? Ó? Toda vez que dois corpos quaisquer, A e B, interagem, as forças exercidas são mútuas. Então, a mesma força que A exerce sobre B, B exerce sobre A. Então, tanto A exerce força em B, como B exerce força em A. A interação entre os corpos é rígida pelo princípio de ação e reação. As forças de A e B têm mesma intensidade, porém, a mesma direção, porém os sentidos são opostos. Então, vamos ver um exemplo. Se eu chutar, por exemplo, a parede, eu dou um chute na parede com o meu pé. Meu pé vai doer, não vai? Por quê? Porque a mesma força que o meu pé está exercendo sobre a parede está exercendo sobre o meu pé. Essa força tem a mesma intensidade, então o mesmo valor, tem a mesma direção, porém sentidos contrários. Então, se eu aplicar uma força para a direita da parede, a parede tem uma força esquerda contrária no meu pé. Então, esse é o princípio de ação e reação. Então, toda ação tem uma reação. Então, toda força exercida em B vai ter uma força recíproca de B em A, com mesma intensidade, mesma direção, porém sentidos opostos. Então, a terceira lei de Newton é muito comum no cotidiano. O ato de caminhar e o lançamento de um foguete são exemplos da aplicação dessa terceira lei. Ó, ao caminharmos, somos direcionados para frente graças à força que nossos pés aplicam sobre o chão. Então, ó, por exemplo, para a gente caminhar, a gente vai ter que aplicar uma força no chão, uma força para baixo, para poder erguer o calcanhar. A mesma força que eu aplico para o chão, eu aplico para erguer o meu calcanhar. Então, ó, eu só consigo caminhar porque eu aplico uma força para baixo para poder erguer meu pé para cima. Então, aqui a gente tem uma ação e uma reação. Então, ela sempre tem a mesma direção, o mesmo valor, porém, o sentido é contrário. Aqui eu tenho, ó, uma para baixo, uma força para baixo e outra força para cima.
A mesma coisa, ó, se enchermos uma bexiga com ar e a soltarmos, o ar que está dentro dela sai pela abertura com uma certa força. Então, eu vou soltar, o ar vai sair pela abertura do balão com uma certa força. Essa força empurra a bexiga em sentido contrário ao que o ar está saindo. Isso ocorre devido às forças de ação e reação dos corpos. Toda força de ação provoca uma força de reação. Essas forças são iguais, porém elas têm sentido contrário. Então, essa é a terceira lei de Newton. Então, aqui vamos relacionar as 3 leis de Newton com as 3 afirmações. Ó, então, a gente tem aqui terceira, primeira e segunda lei de Newton na segunda coluna. Na primeira coluna, a gente tem: quando um garoto joga um carrinho, para que ele se desloque pelo chão, faz com que este adquira uma aceleração. Então, essa é a primeira, segunda ou terceira lei de Newton. A gente tem aqui a segunda lei de Newton, ó. Então, a força resultante é igual à massa do corpo vezes a aceleração adquirida. Na segunda, a gente tem: uma pessoa tropeça e cai batendo no chão. A pessoa só se machuca porque o chão bate na pessoa. O que a gente tem aqui? Princípio da ação e reação. A gente tem aqui a terceira lei de Newton. E aqui, um garoto está andando com o seu skate. Quando o skate bate numa pedra, parando. O garoto é então lançado para frente. A gente tem aqui a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Então, o menino está lá andando numa velocidade. Se o skate bate numa pedra e para, o que acontece com o menino? Ele tende a permanecer naquela mesma velocidade que ele estava. Energia. Então, no mundo atual, muito se fala em energia. Sabe-se que ela é essencial para a vida. O papel do sol, do petróleo e de outros combustíveis é de vital importância para que se consiga a energia que nos mantém vivos e que faz nossas máquinas e mecanismos funcionarem. Novas fontes de energia estão sendo constantemente investigadas para substituir outras que já estão quase esgotadas. Lei, a energia e a sua conservação. Então, a ciência define o conceito de energia como o potencial inato para a realização de trabalho. Então, a conservação da energia diz o seguinte: a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada de uma forma de energia para outra forma de energia. Então, a gente não pode nem criar e nem destruir energia. A energia que existe no nosso planeta, ela vai se transformando de um tipo de energia para outro tipo de energia. A gente tem aqui algumas formas de energia. Então, energia potencial, que é a energia relacionada a uma certa altura. Energia cinética, que é a energia do movimento. Energia elétrica, que vem com a eletricidade. Aqui a luz, que é a energia luminosa. Energia nuclear. Energia magnética, que tem a ver com o magnetismo aqui. Energia química. Energia térmica, que aquece. Então, aqui a gente tem os tipos de energia, as fontes de energia, as formas de energia. Energia térmica, que ela se manifesta na forma de calor. Energia mecânica, que ela se manifesta na forma de movimento. Energia nuclear, que se manifesta na forma de radioatividade. Energia química, ela se manifesta de várias maneiras, a mais conhecida é a dos seres vivos. Energia elétrica se manifesta na forma de corrente de elétrons. Energia radiante se manifesta de diversas maneiras, uma delas é sob a forma de luz. Energia cinética, então, é a energia relacionada ao movimento. Então, para que haja energia cinética, é necessário que haja velocidade, que haja movimento.
a energia cinética decorre diretamente do movimento do corpo em relação a um referencial adotado. Vamos supor um automóvel em movimento. Ele é capaz de realizar um deslocamento ou deformação nele e em outro corpo. Portanto, ele possui energia. E essa energia, nós damos o nome de energia cinética. Para calcular essa energia cinética, a gente tem a seguinte fórmula. Energia cinética é igual a massa do corpo vezes a velocidade do corpo elevada ao quadrado, isso tudo dividido por 2. Então, EC é a energia cinética que vai ser sempre em joules, a massa vai estar sempre em quilogramas e a velocidade em metros por segundo. Trabalho. O que é trabalho de uma força? Trabalho de uma força é a quantidade de energia consumida na execução de uma tarefa. Como se trata de quantidade de energia, a unidade de medida é o joule. Então, o que é trabalho de uma força? A gente faz uma força, então a gente aplica uma força, com isso consome uma energia, gasta uma quantidade de energia, consome uma energia na execução dessa tarefa, e ainda a gente, para que haja trabalho, é necessário que haja deslocamento. Então, eu consumo uma quantidade de energia, provoca um deslocamento. Então, isso a gente chama de trabalho. Ao empurrar o carro, uma energia é gasta. Essa energia a gente chama de trabalho. Ó. Então, eu estou aplicando uma força, estou gastando uma energia e estou deslocando um objeto. É o deslocamento de um corpo por ação de uma força que tem o mesmo sentido e direção do deslocamento. Dizemos que existe trabalho quando uma força aplicada, então uma energia consumida num corpo provoca o deslocamento desse corpo. Ou seja, quando a força não desloca o corpo, ela não realiza trabalho. Para a gente calcular esse trabalho vai ser igual a quê? Força aplicada vezes o deslocamento. Essa força vezes o deslocamento. Então, o trabalho vai ser sempre em joules, a força vai ser sempre em newton e o deslocamento vai ser sempre em metros. Então, quando eu aplico essa força, eu gasto uma quantidade de energia e desloco um objeto. Quando isso aconteceu na física, a gente disse que realizou o trabalho. Um homem levantando seu corpo utilizando uma barra é um bom exemplo de trabalho. A energia que gastamos ao levantar nosso corpo em uma barra corresponde ao trabalho realizado pela força que nos ergue por certa distância. Sendo assim, o trabalho é energia, ou seja, o trabalho é igual à variação de energia cinética de um corpo. Determine, então, qual a energia cinética de uma partícula que tem massa igual a 5.000 gramas, cuja velocidade vale 20 metros por segundo. Então, a gente tem ali uma velocidade em metros por segundo, só que a gente tem uma massa em gramas. A gente precisa primeiro transformar essa massa em quilogramas. Se eu sei que 1 quilograma equivale a 1.000 gramas, se eu tenho 5.000 gramas, eu tenho 5 quilogramas. Então, a gente viu lá que a fórmula vai ser o quê? Massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Vamos lá. Massa. Então, a massa a gente viu lá que é 5, velocidade é 20, então velocidade ao quadrado dividido por 2. A gente primeiro vai resolver a potência, que é velocidade ao quadrado. 20 ao quadrado, então é 20 vezes 20, que vai dar 400. Vezes a massa, que é 5, isso vai dar 2.000. Dividido por 2, depois que eu multiplicar, eu divido por 2, vai dar 1.000. Então, a gente tem ali uma energia cinética igual a 1.000 joules. Determine o trabalho de uma força constante de 300 newtons aplicada a um corpo, sabendo que o deslocamento foi de 25 metros na mesma direção e sentido. Então, se a gente aplicou uma força, essa força resultou num deslocamento,
significa que existiu trabalho. A gente viu lá que para calcular trabalho é só eu pegar a força vezes o deslocamento, então 300, que é a força, vezes 25, que é o deslocamento, vai dar um trabalho de 7.500 joules. Então, essa foi a nossa segunda aula de física. Espero que tenham gostado. Nos encontramos nas próximas aulas. Beijo, até!